Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus e a paz seja convosco. É um motivo de muita alegria nós estamos aqui mais uma vez juntos para falar da palavra de Deus e meditar em cima daquilo que Deus deixou nas suas escrituras. Eu peço aos irmãos que, se puder estar me ajudando, deixando seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no meu canal. Estou aí começando a me aprimorar. Talvez eu não seja um homem de sábias palavras. Talvez eu gagueje. Mas Deus, pela sua misericórdia, assim Ele fez a boca do homem. Assim Ele falou para Moisés quem fez a boca do homem. Assim Ele falou para Isaías. Creio eu que Ele está me ajudando. E creio que Ele vai ajudar você também. Nós viemos aí num momento aí, no ano de 2019, onde entramos numa era da pandemia. Claro que já há séculos atrás, décadas atrás, já teve pandemia. Mas a Bíblia já deixou prescrita para mim e para você que haveria pestilência, haveria doença. Nós temos que se cuidar, mas já é escrito que ia acontecer. Assim como nós temos escrito na Bíblia que teríamos fome, teremos eras de bonança, mas também de miséria. Talvez para uns já chegou e já passou esse período, para outros ainda está por vir. Mas nós devemos ser totalmente confiantes no Senhor. Mas eu peço aos irmãos que esta mensagem é querendo trazer da Bíblia para o nosso momento atual, que é o ano de 2022, mas também desse ano que nós saímos de 2022, entrando nesse ano de 2023, aonde uma troca de presidência e um novo presidente que assume. O que nós devemos fazer? Um ato democrático, sim, mas eu quero que os irmãos entendam. O nosso ato democrático não é talvez ir lá no meio de manifestação, porque sempre vai ter um ou dois que vai ali para arruaçar. O nosso ato democrático é colocar o joelho no chão e orar para que aquele que estiver governando, ele venha fazer um governo justo. Ele venha governar na sabedoria, governada conforme Deus quer. Mas talvez o que Deus quer não é o que queremos. Porque Deus, ele pode colocar alguém para sentar naquela cadeira. Assim como Deus colocou Nabucodonosor, para colocar o povo de Deus no auxílio, naquela pressão, naquele cativo, para fazer o povo voltar e adorar a Deus. Então Deus, ele decide quem ele coloca. Porque eu posso votar, você pode votar, mas Deus, ele coloca na cadeira. Em Provérbios 29:2, a Bíblia deixa bem claro: quando o justo governa, a nação se alegra. E a nossa parte? Temos que orar para que o justo venha a governar. Temos que ter uma vida totalmente focada em Deus. Porque se Deus quiser colocar um cidadão lá para nos prensar e fazer eu e você se tornar verdadeiros cristãos, Ele coloca. Porque Ele fez isso com Israel. Quantas vezes Ele entregou Israel na mão dos inimigos, porque o povo estava afastado de Deus. E isso é no nosso tempo também, meus irmãos. Agora muitas pessoas estão largando o seu emprego, largando a sua família. Talvez porque um líder religioso tem falado para o povo se posicionar e ir lá. Aí o povo que não tem discernimento e não tem entendimento, abandona a casa, abandona o seu emprego e vai lá, fica 10
10, 20, 30 dias, às vezes passa fome, perde o emprego, perde a família, e o líder religioso está na onde? Está na casa dele, com a família, está empregado. E nós temos que ter discernimento, porque eu vi muita gente, muito líder religioso falando, mas na hora do vamos ver não está lá. Quando você entender o discernimento, você não precisa estar lá, é só o seu joelho no chão e orar e clamar. Irmãos, olha só para você ver, na época do apóstolo Paulo ele já era ali convertido, ele já era ali ministro de Deus. O maior apóstolo de todos os tempos, apóstolo Paulo. Um líder religioso. Quando Nero, governador Nero, segundo os estudos dos pesquisadores, Nero ele manda atear fogo nas cidades. Para fazer o quê? Colocar a culpa nos cristãos. Mas Paulo era um líder religioso. Imagine se o apóstolo Paulo decide pegar aquela multidão que o seguia, aquela multidão onde Paulo passava e fazia maravilhas através de Deus, de Jesus, e colocasse na mente daquelas pessoas para ir tentar bater de frente com Nero. Mas não, a sabedoria estava com ele. Ele diz: não tornar mal com mal, mas se vence o mal com o bem. Qual que é o nosso bem? Qual que é o nosso fazer o bem? Orar. A oração é a chave da vitória. Nós devemos orar para que esse próximo governante, esse próximo presidente, governador, senador, ele venha fazer um governo justo. Mas nós devemos entender que a Bíblia deixa bem claro, até Jesus mesmo fala: não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. Jesus mesmo, ele não queria talvez ir para a cruz, mas ele foi fazer a vontade que Deus ordenou. Nós oramos, entregamos na mão do Senhor. Então, irmãos, eu quero que você entenda, para você ver aqui, voltando no apóstolo Paulo, quem teria ali os seus, que ajudava Paulo a evangelizar? Priscila e Aquila. Porque quando Nero manda incendiar a cidade a destino de culpar os cristãos, Priscila e Aquila, eles saem daquela cidade, correm para o outro lado, fugindo dessa perseguição. Então eles ajudam Paulo numa caminhada ali, com uma evangelização. Eles criam como se fosse algo, um refúgio, porque naquela época, para você entender, cristão quando era perseguido, muitas das vezes era pendurado nas ruas e tacado fogo vivo. Imagine esse apóstolo Paulo. Entra na mente das pessoas: nós devemos atacar, bater de frente com o governador. Mas não, Paulo não deixava. Paulo teve suas oportunidades de sair de dentro de um cárcere junto com os outros presos, mas não, a sabedoria dele era fora do comum. Ele não induzia ninguém ao erro, ele induzia as pessoas a caminhar no certo. As pessoas falam: mas o governo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas e você tem orado? Você tem orado? Se prostrado para Deus? Pedindo discernimento e entendimento? Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque muitos líderes religiosos querem te colocar na frente da batalha. E quando você vai ver, olha, eles não estão nem aí para você. Por quê? Falta isso daqui, ó. Conhecimento em cima da palavra. Para que você não seja induzido no erro. Deixe esse governo entrar.
Deixa as coisas caminhar conforme Deus quer. Se eu e você tivermos que sofrer opressão, sofrer perseguição, sinal que nós estamos no caminho certo. Ah, mas irmão Adriano, missionário Adriano, você não está sofrendo perseguição. Ah, você não está sofrendo opressão. Nós somos oprimidos e sofremos essa opressão todos os dias com a sociedade. É conta de água alta, é conta de luz alta. É preço de mantimento alto. Você vai no hospital, não tem medicamento. Você vai numa farmácia, não tem o medicamento. Quando tem, o seu salário não cobre. Essas são nossas opressões. Mas nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos orar, nós devemos jejuar. Juntos, olha para nós entender. O nosso jejum é um jejum também que quando nós jejuamos, para eu e você, irmãos, entender que muitos líderes religiosos não passam para mim, para você. O nosso jejum, a Bíblia nos deixa bem claro em Mateus, que nós lavamos os nossos rostos, passamos o azeite sobre nossas cabeças e jejuamos sem comentar com ninguém que estamos em jejum. Nós devemos ter o semblante como Cristo, alegre. Agora não adianta eu jejuar e falar, irmão, eu estou jejuando. Não, irmãos, o jejum é somente você e Deus. Cabe somente a Deus saber o que você tem orado, o que você tem jejuado. Então, irmãos, entenda. Vamos deixar o governo entrar. Vamos ver como que vai ser esse ano. Vamos colocar os nossos joelhos no chão, porque essa é uma das nossas maiores armas. Clamando a Deus, porque o único que pode nos socorrer é Ele. Quem socorreu Daniel na cova foi o Senhor. Quem socorreu Sadraque, Abednego, eu esqueci o nome do outro menino que estava na fornalha, mas quem socorreu foi Jesus. Quando Davi estava em perigo, quem estava com ele? Deus. Moisés, quem estava com Moisés? Era Deus. Junto na caminhada de Paulo até o final, e até hoje está Jesus. Jesus esteve com os discípulos. Você acha que Jesus não vai estar comigo e com você nessa peleja? Mas muitas das vezes a Bíblia nos deixa bem claro em Êxodo 14:14: vós calarei e eu pelejarei por vós. Muitas das vezes eu e você temos que ficar calado e deixar Deus agir. Porque se nós analisamos aqui, todos nós estudamos. Na escola, na hora da prova, o professor não fica conversando comigo e com você, passando resposta, te ajudando a passar na prova. Ele fica em silêncio. E assim é Deus na minha vida e na sua vida. Na hora das nossas provações, seja qualquer governante que entrar, seja qualquer presidente que assumir a cadeira, Deus, Ele está no controle de tudo. Irmãos, vamos orar, vamos jejuar o nosso jejum em secreto somente com Deus. Buscar resposta, a Bíblia deixa bem claro, Jesus ele fala, eu sou o intermediador entre Deus e o homem. Ah, mas como que eu consigo conversar com Jesus? Quer, irmão, saber como você consegue falar com Jesus? Na
palavra. Jesus, ele era o verbo e o verbo se fez carne. Ele é e não há outro. Jesus é o centro, tem que ser o centro de todas as coisas. Não é difícil você chegar até Jesus, basta você querer. Irmãos, mas é um motivo de muita alegria saber que nós acordamos todo dia e estamos aqui mais uma vez com saúde. Nós podemos andar e caminhar ainda. Países aí fora, eles não têm essa livre-arbítrio que nós temos aqui de ser livre, de falar do amor de Cristo, de pregar o evangelho da salvação. Lá eles são perseguidos, lá eles sim são torturados, nós ainda estamos livres. Nós já fomos um país onde os cristãos eram perseguidos. Se tiver que voltar para ser perseguido, seja feita a vontade de Deus, mas nós não podemos negar a nossa fé mediante a Cristo Jesus. Assim como Paulo ele diz, se tiver essas perseguição, se tiver que nós irmos numa prisão, se tiver que nós ir para uma praça aonde eles querem apedrejar e você por pregar o evangelho da salvação numa praça, seja feita a vontade de Deus. Mas aquilo que Paulo disse, o amor é o único caminho. O amor é o único caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Então, irmãos, preste atenção no que o seu líder religioso está falando. Analise mediante as escrituras. Antes de qualquer coisa, é em cima das escrituras. Discernimento. Se o que ele está falando, o que ele vai te induzir, se está certo ou se está errado. Para depois você não acabar perecendo. Porque se você talvez aí, às vezes vai num ato democrático, às vezes você está lá no meio, não tem nada a ver, mas acaba sofrendo opressão por causa de outras pessoas. E muitas das vezes essas pessoas acabam culpando a quem? Culpando a Cristo. Mas Cristo nem te mandou ir lá. Nem te mandou ir lá. Porque a Bíblia deixa bem claro em Provérbios, tem caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim leva à morte. E a Bíblia também nos deixa bem claro, maldito é o homem que confia no homem, em dois sentidos. O homem confiar no homem é quando o homem confia em si mesmo, não confiando em Deus. O homem quando confia no próximo, antes mesmo de consultar a Deus se deve fazer ou não fazer. Irmãos, passe essa mensagem para uma pessoa que você talvez conhece, que vai em atos democráticos. Eu não estou aqui falando sobre a política, apoiando nem esquerda nem direita. Estou aqui querendo que você entenda o que a Bíblia diz que nós devemos se posicionar. O nosso posicionamento é orar, jejuar por uma nação, para que o governo seja justo. Mas se não for, é a permissão de Deus, nós temos que entender. Eu quero agradecer você que vai estar vendo esse vídeo. Quero já agradecer você que vai compartilhar, você que vai comentar. Que a grande e graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador esteja convosco. Que o mesmo Jesus que nós servimos, o seu parente vai começar a servir. Porque esse Jesus a qual usou Paulo, usou os seus discípulos em cura,
Ele vai curar você e vai te usar como um canal de bênção, para que outras pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Assim como Jesus, através de Pedro, através de João, operou maravilhas, Ele pode usar eu e você. Talvez não seja uma cura física, mas uma cura espiritual. Talvez não seja ali, nós vemos o cadeirante, levanta-te, anda-te. Talvez não seja isso, mas talvez uma palavra pode mudar a vida. Talvez essa mensagem, você compartilhando com outra pessoa, talvez essa pessoa vai começar a entender. Eu quero mais uma vez, irmãos, pedir que me ajude nesse canal. Eu conto com vocês. E Deus te abençoe. E Deus te guarde. E faça resplandecer o seu rosto e a luz sobre ti. Que todos fiquem na grande paz do Senhor Jesus. Amém.